Oi pessoal da aula D, tudo bem? Tudo certo? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Na aula de hoje, então, temos como temática indígenas brasileiros. Vocês sabiam que os indígenas são o povo originário do Brasil? Que quando os portugueses chegaram aqui, essas terras eram tomadas por indígenas de diversas tribos que falavam diversas línguas? Então, o nosso assunto da aula é sobre isso, tá? Sobre essa população que, enfim, é a população originária do Brasil. E nós temos muito da cultura indígena, de línguas indígenas no português que falamos hoje em dia, e isso tudo vai estar então sendo dito metade aqui e metade no material complementar, que, como vocês sabem, essa é a dinâmica. Nós temos a nossa aula aqui e a aula complementar, porque, enfim, nós não temos esse momento, né, cara a cara. Então, esse ensino, para ficar mais eficaz ainda e ficar mais completo, precisa dessa dinâmica, e nós contamos muito que vocês façam essas duas coisas, comentem aqui, se inscrevam no canal e acompanhem, né, todos esses vídeos, porque, enfim, isso vai compondo toda a aprendizagem de vocês e isso está sendo feito com muito carinho, certo? Então, nós estamos na nossa segunda aula desse módulo que tem como foco trabalhar a habilidade de produção oral, ou seja, da fala. Então, é muito importante que, se vocês tiverem oportunidades para falar com brasileiros, com outros amigos, colegas, enfim, que não falem português como língua materna, que vocês possam conversar sobre, quem sabe, essas temáticas que nós estamos trazendo aqui, ou sobre outros assuntos, para que realmente vocês consigam, né, além de estar só recebendo esse português, essas aulas, mas que vocês também possam ir, né, assumindo outros lugares de fala e de produção, certo? Então, nós temos como esse objetivo primordial, e também saber mais sobre a população indígena e estudar o grau dos adjetivos, que é um assunto que às vezes há uma certa confusão entre as línguas, ou, enfim, não se sabe muito bem. Então, vamos estudar um pouquinho sobre os adjetivos, que a gente ainda não tinha falado muito sobre eles aqui nessa aula, certo? Então, para início de conversa, lembrando que essas aulas têm como objetivo trabalhar a conversação. Se vocês puderem escutar essa aula, ver essa aula com alguém junto, né, que esteja aprendendo português, pode ser uma experiência muito legal, porque quando vocês veem assim essas perguntas, vocês podem pausar, conversar e assim seguir, enfim, e tendo essa interação, certo? Então, primeira, você conhece a história do Brasil? Quais são os povos que formam a população brasileira? O que você sabe sobre os indígenas brasileiros? Onde você vive? Há comunidades indígenas? Como é a formação do povo do seu país? A semelhança com a história do Brasil? Então, nós sabemos, eu sei que aqui na América, né, tanto a América do Norte, América Central, América do Sul, temos uma história bem similar. Mas se você, que talvez não seja aqui das Américas, qual é a história de formação do povo, né, do teu povo, da tua identidade, enfim, quem são os fundadores, né, ou as pessoas que mais influenciaram a cultura, a língua a ser como ela é hoje? Então, vamos conversando sobre isso. Então, vamos ver aqui na tela grande agora esses dados, né? Esses dados, eles foram retirados, então, do IBGE, mas estão no site da FUNAI. Se vocês entrarem no site da FUNAI, que significa Fundação Nacional do Índio, vocês vão encontrar esses dados. Vejamos então. No Centro-Oeste, nós temos 130.494 índios, né, distribuição da população. No Sul, nós temos 74.945, no Sudeste, 97, no Nordeste, 208 e no Norte, 305. População indígena no Brasil, então nós vemos aqui no gráfico que temos o predomínio da população indígena no Norte. Então, voltando aqui para a tela, vocês viram, né, que temos esses números que vão identificando qual é o tamanho da população indígena nessas regiões do Brasil. E aqui nessa pizza a gente vê melhor, né, com o desenho, assim, caso, enfim, fique meio confuso com números, a gente consegue ver de uma forma mais gráfica. Então, nós vemos que o Norte ocupa quase metade, né? Em segundo lugar, nós temos o Nordeste,
depois o centro-oeste em verde ali, sudeste em roxo ou lilás e depois o sul ali em azul. Então nós vemos que a população indígena predomina na região norte do país, certo? E a gente já conversou um pouco sobre isso em algumas aulas, tipo a de folclore, tipo a de festival de Parintins, né? Nós falamos sobre isso. E agora então voltamos. Seguindo, nós vemos então, vamos iniciar a falando sobre esse texto, que também está disponível no site da FUNAI. Na região norte, o estado com o maior número de indígenas é o Amazonas, representando 55% do total da região. Então, nós vemos aqui a pizza agora não mais com as regiões do Brasil, mas com os estados. Dentro da região norte, que é onde predomina a população indígena, nós vemos que no Amazonas é onde tem 55% da população indígena ocupando esse espaço e mais distribuídas aqui nos outros estados. Seguindo, os povos indígenas estão presentes tanto na área rural quanto na área urbana, sendo que cerca de 61% dos indígenas estão concentrados na área rural. Vocês entendem quando fala assim área urbana e área rural? A área urbana é a área mais da cidade, enfim, onde tem já as empresas, indústrias, e a área rural é a área de campo, mais afastada da cidade, tá? A região que concentra a maior população em números absolutos é a região Nordeste, com 106.150 mil indígenas. Então aqui nós vemos, né, os números e comparação então das regiões do país com rural e urbana, que está em azul é urbana e rural é vermelho. Nós percebemos que aqui no norte do país o número de população indígena na área rural, né, vai lá para cima, enquanto aqui no Nordeste é quase a mesma coisa. Seguindo, a região Nordeste conta com cerca de 25,5% da população e possui no estado da Bahia a maior concentração de indígenas. Então nós vemos aqui que na Bahia tem a maior parte da população indígena concentrada, mas aqui em Pernambuco e no Maranhão tem um número parecido também, né? Então tem uma distribuição mais proporcional. A terceira região com maior concentração de indígenas é a região Centro-Oeste, sendo que o estado do Mato Grosso do Sul concentra 56% da população da região. Então nós vemos aqui que o Mato Grosso do Sul ocupa, né, mais da metade também. As regiões com menor número de indígenas são a Sudeste e a Sul, nessa ordem, sendo São Paulo no Sudeste e o Rio Grande do Sul no Sul, e estados com maior número de indígenas em suas regiões. Então aqui nessa pizza nós temos as duas regiões do Brasil agrupadas, mostrando então que em São Paulo nós temos a maior parte da população indígena, junto com Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. E depois a população vai diminuindo. E aqui no Paraná também a gente tem bastante população indígena concentrada. Vocês sabiam que é assim, que temos tantos indígenas aqui vivendo em diversos estados do país e não apenas na região norte, apesar de ter várias, né, então várias comunidades indígenas? Então, né, que interessante saber isso, né? Então, perguntinhas. Você imaginava esses dados sobre a população indígena nas regiões do Brasil? Como você acha que os indígenas vivem hoje em dia? Será que eles vivem ainda como aquele nosso imaginário possível, com a cara pintada, com penas na cabeça, com quase nenhuma roupa? Como eles vivem hoje em dia? Será que eles andam assim também parecidos comigo e contigo, usando roupas, assim, camisa, enfim, escutando outros tipos de música, comendo outras coisas, ou eles ainda vivem de caça, pesca, subsistência? O que vocês acham? Quais estados têm uma maior predominância indígena? Com base no texto, então vocês conseguem responder essa. E a quarta, quais estados têm uma menor presença indígena? Assim, comparando todas as regiões do Brasil, qual que vocês acham que tem a menor predominância indígena em sua população, certo? Então, pensem sobre isso, conversem, né? Vejam assim o que as pessoas ao redor de vocês sabem sobre a questão indígena no país. E
agora, vindo então para a nossa parte mais gramatical, nós temos então os adjetivos. Os adjetivos é uma classe de palavras, assim como o substantivo, como verbos, como os pronomes. E os adjetivos, eles estão caminhando quase sempre juntos ali com os substantivos. E eles flexionam tanto em gênero, como masculino e feminino. Se um substantivo vai para o feminino ou masculino, o adjetivo, ele também pode ir. Ele vai ir para o singular ou plural, e ele também pode mudar em grau, ou seja, que ele vai indicar a intensidade dessa característica ou qualidade, porque os adjetivos, eles servem para indicar isso, indicar qualidades ou características de um ser ou de alguma coisa. Temos alguns exemplos aqui, como bonito, feio, engraçado, chato, majestoso, alto, baixo, grande, pequeno. Lembrando que vocês podem botar também para o feminino, ou plural, ou singular. Singular já tá, né? Tá no singular e no masculino. Vocês podem mudar para o feminino e para o plural. Comparativo e superlativo diz respeito ao grau do adjetivo. Então, no comparativo, o que nós temos dentro desse grau comparativo? Que pelo nome a gente já sabe que faz uma comparação. Então, no grau comparativo, nós temos de igualdade, que é a mesma coisa, superioridade, então graus acima, inferioridade a menos. Então, se é uma coisa assim mais, né, ou menos, vai ser superioridade ou inferioridade. Superlativo, absoluto e relativo. Então, é quando uma coisa é muito, muito, muito interessante, muito legal, tô felicíssima. Então, essas coisas são aqui, esses são exemplos de superlativo, e nós vamos ver melhor aqui o que isso quer dizer. Pegando então esses exemplos aqui do texto, nós temos o maior e o menor sendo destacados. Esses adjetivos estão sendo destacados porque eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo uma comparação, certo? Quando a gente fala na região norte, o estado com maior número, nós só falamos isso porque temos estados com menor, né? Então, com menor número de população indígena. Aqui, quando a gente fala que o sudeste e o sul são os que apresentam menor, é porque nós sabemos que temos uma região norte que tem 55% do total da região com população indígena, né? Então, esses dois adjetivos, eles estão servindo para fazer essa comparação. Então, outra forma de fazer essas comparações. A população indígena do Amazonas é maior do que a do Amapá. Se vocês voltarem ali para a pizza, vocês vão ver qual é o tamanho da população do Amapá e vocês vão ver, então, por que essa comparação está sendo feita. Reparem que tem o maior sendo destacado e nós temos agora um do que. Esse do que vai acompanhar obrigatoriamente para fazer essa comparação. A outra frase, então. No Espírito Santo, há menos indígenas do que no Rio de Janeiro. Mais uma comparação sendo feita, ao contrário do maior, nós temos agora menos, tá? Que tem um sentido bem próximo com menor, e nesse caso a gente vai usar menos, tá? E junto com o do que. Então, esses são adjetivos comparativos. Os adjetivos comparativos são de igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos observar então esses exemplos. Sou tão grande como você. Sou mais esperta do que você. Sou maior do que você. Sou menos esperta do que você. Nós temos então palavras específicas. O tão, como, mais do que, maior do que, menos do que. Essas palavras são as que vão evidenciar que você está fazendo uma comparação de adjetivos, né? Fazendo uma comparação entre situações, entre características. Sempre vai ter que usar esse do que junto com mais, ou junto com maior, ou com menos? Sim, vai ter que usar para mostrar que realmente você está fazendo uma comparação. Aqui na igualdade, nós temos o tão e o como. E nós temos também outras palavras que nós podemos fazer isso e vai estar completo no material complementar. Então, não deixem de ver lá a parte gramatical, né, que temos outros exemplos e também exercícios. Aqui nós temos
outro exemplo, então, com a mesma situação da região norte, nós temos, então, duas formas de falar a mesma coisa. A população indígena é enormíssima no Amazonas. A população indígena é muito grande no Amazonas. Aqui nós temos dois casos de exemplos de superlativo absoluto. A primeira é o analítico e o segundo é o sintético. O que isso significa? Então, nós já vamos ver. Aqui, o relativo, ele pode mostrar superioridade e inferioridade. Aqui, nós temos, então, superioridade quando fala é o mais e quando nós falamos o menos é inferioridade. Reparem que temos um artigo e aqui o mais. Artigo e o menos, que é para evidenciar isso. Então, vamos continuar estudando isso no material complementar. Coloquem as dúvidas de vocês, outros exemplos. Vocês sabiam dessas formas de falar enormíssimo, engraçadíssimo, inteligentíssimo? Então, comentem aí e vamos seguir. Então, até a próxima aula. Bons estudos!